Abre comigo a sua Bíblia, deixa aberta em Romanos 13. Nós vamos ler o versículo 8 e o versículo 10. Achou aí? Romanos 13, versículo 8. Nós temos uma dívida um com os outros. Você pode olhar para o teu irmão e falar assim: eu tenho uma dívida com você. Pode falar, fica tranquilo. É uma dívida fácil de pagar, é uma dívida fácil. Fica tranquilo, mas olha e fala assim: eu tenho uma dívida com você. Nós temos uma dívida. Eu queria pregar hoje nessa manhã, se você é do tipo que gosta de anotar, eu gosto de anotar também. O título dessa mensagem é O Amor que eu te devo. Olha para o teu irmão e fala assim: eu tenho uma dívida com você. Te amar. Olha aí, vai lá, seja amoroso nesse momento. Fala assim: eu tenho uma dívida com você. Te amar. Hoje é um culto profético. E não tem nada mais profético que amor. Amor é profético. Queria começar essa manhã te contando uma história. Eu gosto de literatura, então vou te contar um pedacinho de uma história de Monteiro Lobato. O título da história é A Coruja e a Águia. Talvez você já conheça. A história é assim, ó. Basta de guerra, disse a coruja. O mundo é grande demais e é tolice a gente ficar comendo um filhote uma da outra, disse para Dona Águia. Concordo com você, disse a Águia. Também não quero mais que isso aconteça. Vamos fazer um combinado. A partir de hoje, eu não como mais os seus filhotes e nem você come mais os meus, disse a coruja. E a águia perguntou: como que eu vou saber quem são os seus filhotes, dona coruja? A coruja disse: quando você vê uns filhotinhos lindos, fofinhos, alegres, com os olhos bonitinhos, cheios de graça, os mais lindos que você já viu na face da terra, esses são os meus filhotes. Por favor, não coma, dona Águia. Passando alguns dias, dona Águia voando bem alto, enxerga bem. Ela olhou num ninho, uns filhotes feios, horripilante, uns olhos esbugalhados, umas penas esquisitas. Ela olhou e falou: mas gente, que coisa mais horrenda. Foi lá e comeu. E aí, dona Coruja veio tirar satisfação. Dona Coruja ficou irada. Falou assim: o que você fez? Você desonrou o nosso acordo? Comeu os meus filhotes? A águia virou para a coruja e falou assim: calma lá, dona Coruja. Aqueles bichinhos horríveis não se pareciam em nada com aquelas coisas lindas que você descreveu para mim. A conclusão da história é: quem ama, até o feio parece bonito. Dá uma olhadinha pro irmão que está do teu lado e vê se ele está bonito. Amor. Quem ama, até o feio parece bonito, não é verdade? Romanos 13, versículo 8 diz assim: não fiquem devendo nada a ninguém. E eu gostaria que você prestasse muita atenção nessa leitura, que ela vai embasar toda a palavra. Não fiquem devendo nada a ninguém, exceto o amor de uns para com os outros, pois quem ama o próximo cumpre a lei. Pois estes mandamentos: não cometa adultério, não mate, não furte, não cobice, e qualquer outro mandamento que houver, todos se resumem nessa palavra: ame ao seu próximo como ama a si mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, portanto, o cumprimento da lei é o amor. Pai Santo, nós te damos graça nessa manhã e eu te peço: ministra aos nossos corações. Me usa nesse lugar, Senhor, como uma boca que traz as palavras do teu coração. Deus, que nada em nós, Senhor, que nada em nós deturpe a tua palavra. Se há aqui algum espírito maligno, nós damos ordem nesse momento que bata em retirada em nome de Jesus. Pois somente o Espírito Santo de Deus tem liberdade de agir,
falar, ministrar e profetizar aos nossos corações. Em nome de Jesus, amém. Você pode dizer amém? O amor, ele é um sentimento profundo. Já se vão milhares e milhares e milhares de anos, humanamente falando, ninguém consegue explicar o amor. Não é verdade? Humanamente falando, ninguém consegue definir o que é o amor de verdade. A gente sabe, consegue sentir, mas você não consegue expressar. Você não consegue falar o quanto você ama o seu filho. Você consegue falar o quanto, expressar o quanto você ama um filho? Quantos conseguem aqui? Assim, perfeitamente? Ninguém. Já se vão milhares e milhares de anos e ninguém consegue definir o amor. O amor é aquele sentimento que te faz se jogar na frente do perigo, não é verdade? Se joga na frente do perigo. Você não pensa em você, você pensa no próximo. Quantos dariam a vida pelo filho aqui? Quantos dariam a vida pelo o amado, a amada, o marido, a mulher? Para o homem é mais fácil, a mulher eu acho que joga a gente na frente do trem, não joga não? Não, estou brincando. Quem ama de verdade se doa. Ninguém consegue expressar, fala assim, o quanto que você me ama? Aí vai falar, eu te amo mais que 1 milhão. Lá no início do casamento, eu falava com a Sirlene, te amo muito. Aí ela me falava assim, te amo. Eu falava, eu te amo mais. Ela falava, mas eu te amo muito mais. Eu falava, mas eu te amo muito, 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 muito mais. Aí ela, mas eu te amo muito, 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 muito mais. E a gente ficava alguns bons minutos no muito, 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 muito mais. Mas a verdade é que a gente não consegue definir isso. Porque a gente não consegue dizer aonde o amor começa e aonde ele termina. A gente não consegue dizer o que ele suporta. Não é? Você vê tantas pessoas suportarem tantas coisas por amar. Você olha e fala, meu Deus do céu, você é doido de estar vivendo isso. E a pessoa simplesmente, ela ama. Por isso que ela se submete a viver daquela forma. E como a história da coruja e da águia, é exatamente dessa forma. A pessoa pode ser meio esquisitinha, o filho pode ser meio desajeitado, o filho pode ser meio esquisito, mas você olha para ele e você acha a coisa mais linda do mundo. A criança quando nasce, o neném quando nasce, todos eles têm cara de joelho, é tudo igual, tem carinho de joelho. Mas a gente olha, né? O pai e a mãe então, meu Deus, é maravilhoso, é lindo. Eu estava revendo, o meu irmão teve, meu irmão não teve filho, a minha cunhada ganhou o bebê agora. É a mulher que ganha, é a mulher que tem o filho. Eles ganharam um bebê agora, o Antônio, e a gente estava vendo foto, e eu fui rever as fotos do parto dos meninos. Rapaz, olhando bem agora, sabe? Lindo demais. Mas para quem não é o pai, olha e fala, que boca grande é essa, meu Deus? O Theo, quando nasceu, eu olhei ele deitado assim na balança, e eu falei com a enfermeira, falei, rapaz, que cabeça grande que ele tem, né? Aí ela olhou para mim e falou assim, puxou o pai? Falei, uai, como? Que absurdo. Mas o amor, ele embeleza as coisas. O sorriso, a pessoa pode não ter dente na boca, mas se você ama ela e ela te dá um sorriso sincero, você vai achar a coisa mais linda do mundo. A voz pode ser chata, mas um eu te amo sincero no momento certo comove o teu coração, não é verdade? E é engraçado porque o amor sincero, ele te desconcerta. Te desconcerta. A Pietra já descobriu isso muito bem. Falar um eu te amo bem encaixado te desconcerta. Às vezes eu vou brigar com a Pietra, tem tudo para eu brigar com ela, e ela olha com o olhinho mais bonito do mundo e fala assim, te amo. E o te amo dela, eu já nem lembro mais por que eu ia brigar. O papai também te ama. E às vezes passou. O te amo, no momento certo, ele te desconcerta. Porque o amor é um sentimento perfeito que não provém de nós. O amor é um sentimento perfeito que provém de Deus. Por isso nós não sabemos expressar ele perfeitamente. E em 1 Pedro 4, versículo 8, diz assim, acima de tudo, porém, tenham muito amor uns para com os outros, porque o amor encobre uma multidão de pecados. Muitas pessoas, elas vão usar esse texto para justificar pecados,
para viver uma vida da forma que ela quer, para causar mal. Mas o texto não diz nada sobre isso. O texto está falando sobre o relacionamento horizontal. Eu e você, você e o irmão que está do teu lado. O amor é aquele sentimento que não te faz olhar para os defeitos da pessoa, mas te faz olhar para as qualidades e o potencial que ela tem. O amor é o sentimento que nos faz passar por cima de muitos erros, por simplesmente amar. Olha para a pessoa que está do teu lado, você consegue dar um sorriso bem bonito e falar assim: eu amo você. E o amor é o que nos faz caminhar e seguir juntos. Fala a verdade, tem momento que dá vontade de matar, não tem não? Pode ser sincero, vamos, presença de Deus, a gente não esconde nada. Tem momento que dá vontade de arrancar o pescoço, não tem? Tem. Mas o amor é aquele que faz a gente superar essas coisas. E sabe o que é interessante, entrando aqui realmente agora na pregação, depois dessa longa introdução? A Bíblia, você que já sabe muito bem, eu já preguei, já falei sobre isso algumas vezes aqui. A Bíblia ela foi escrita em idiomas diferentes. Ela foi escrita no hebraico, no aramaico e no grego koiné. O grego koiné não é o grego escrito, é o grego falado. E o que esses idiomas têm a ver, pastor? Tem a ver que esses idiomas, todas as palavras desses idiomas são intencionais. Cada palavra tem uma formação que tem um significado profundo por trás dessas palavras. E quando a Bíblia ela foi traduzida para os milhares de idiomas que a Bíblia já foi traduzida, centenas, acho que não tem milhares de idiomas, centenas de idiomas. Quando ela foi traduzida, algumas dessas palavras elas não têm equivalente no idioma que nós lemos, por exemplo, o português. Algumas palavras não têm o equivalente, simplesmente escolheram uma palavra para significar aquilo. Um exemplo disso é amor. Amor, em português nós só temos amor. Quando você vai expressar um sentimento é sempre eu te amo. No grego, que foi escrito o Novo Testamento, por exemplo, existem várias palavras para amor, e eu queria falar algumas delas para você. Por exemplo, o amor entre um homem e uma mulher no cunho sexual, a palavra grega é eros. Amor para homem e mulher no cunho erótico é eros. Para o amor entre amigos é a palavra philos. Para o amor entre membros de uma mesma família é o storge. E simplesmente em português a gente resolveu falar que tudo é amor. Então quando um amigo ia falar com outro que amava muito um outro amigo, ele falava assim: eu storge você. E o casal: eu eros você. Eu filos você. Mas existe mais uma palavra. E essa palavra é a origem de todo amor. E essa palavra é ágape. Fala comigo, ágape. Paulo diz no versículo 8 assim, ó: não fique devendo nada a ninguém a não ser o amor. E esse amor que ele está falando é ágape. Ágape é a raiz de toda forma de amar. Ágape é a raiz de todo o amor. Tudo provém de Deus. Todas as outras palavras eu creio que começam em ágape. Por exemplo, em 1 João 4,8 diz assim: quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E esse amor é ágape. Ágape é o amor que não pede nada em troca. Ágape é um amor que ele não te cobra para te amar. Ágape é um amor que você não depende de que alguém te ofereça algo para que você ame essa pessoa. Um dia, uma vez, nós estávamos num evento lá em Nurk e tinha um dos nossos estava ferido naquele dia. Um dos nossos tinha tomado uma flechada e ele estava mal, ele não queria falar com ninguém, ele simplesmente queria ir embora, aqueles momentos que a pessoa chega no limite, ele estourou, ele queria ir embora, ele não queria mais estar perto. E o pastor Edson vai pregar aqui semana que vem, gente. Em nome de Jesus, não falta, vai valer a pena você estar aqui nesse lugar. Pastor Edson, nosso pastor, meu pastor,
chegou para ele, abraçou ele e falou assim, e aí ele deu um, sai daqui, né, sai daqui, não me abraça, não me abraça. E o pastor Edson falou assim, você pode não me amar, mas você não pode me impedir que eu te ame. Isso é o amor ágape. Esse é o amor de Deus por nós. E é sobre esse amor que eu quero falar com você nessa noite. Amém? Nessa noite? Vocês estão no lugar, calma aí gente, estão perdidos no tempo. Nessa manhã. É sobre esse amor que eu quero falar com você. Paulo, lá em 1 Coríntios 13, a gente vai entrar agora no desenvolvimento da palavra. 1 Coríntios 13, ele diz que o amor é paciente. O amor tudo suporta, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, não procura seus próprios interesses. Paulo está explicando o que é o amor ágape. Paulo está falando que o ágape é um amor que suporta todas as coisas. Paulo está falando que é um amor que não procura nada em troca. Paulo está falando que esse é o amor de Deus, um amor paciente. Um amor que tem paciência. E para amar tem que ter paciência, não é verdade? Fala sério. Fala a verdade. Sirlene, ela consegue tirar minha paciência, mas eu amo ela demais. Aí, né, amor? Não é o contrário, não, né? Não. Esse amor é um amor que vai além das condições. Um amor que vai além da racionalidade. Porque você pode, se você for ler profundamente, conhecer Deus profundamente, você vai ver que Ele nos amou quando nós éramos inimigos. Ele nos amou quando nós estávamos jogando contra Ele. Ele nos amou quando nós não o queríamos. E esse é o amor que Ele pede para que tenhamos. Esse é o amor que Paulo está falando que nós devemos ao próximo. Um amor que ama além do sentimento recíproco. Você pode até não me amar, mas você não pode impedir que eu te ame. Isso é poderoso demais. E ele diz no final do versículo 8 que esse amor cumpre toda a lei. Romanos 13, versículo 8. Ele fecha o versículo falando assim, esse amor cumpre toda a lei. Perdão. Porque a partir de Cristo, a graça ela foi manifestada em nós. E Jesus ele é categórico quando perguntaram para ele, qual o grande mandamento da lei, Jesus? Se eu te perguntasse agora, qual que é o grande mandamento da lei? Fizeram essa pergunta para Jesus. E aí Jesus, lá em Mateus 22, versículo 37 ao 40, ele fala assim, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Esse é o grande primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a esse, é ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Destes dois mandamentos depende toda a lei dos profetas. E é sobre esse cumprir a lei que Paulo está falando. Paulo está falando que o ágape cumpre toda a lei. Porque existe uma diferença muito severa entre princípios e regras. Regra é quando nós definimos algo e a gente fala assim, ó, não sobe na mesa. Não pode, você bota a plaquinha lá na parede, bota assim, não pode subir na mesa. E o princípio é quando nós definimos a razão para isso. O princípio a gente vai falar assim, ó, subir na mesa, além de ser falta de educação, é perigoso. Porque se você cair, você se machuca. Por favor, não o faça. A regra, ela me convida a quebrar. O evangelho de regra, ele nos convida ao pecado. Porque o evangelho das regras, ele nos convida a quebrar elas. Por que não? Não é assim? Quando você vê uma plaquinha, não pise na grama. Por que não? Tô na grama, não tô mais. Tô na grama, não tô mais. O princípio, ele nos ensina a pensar nos prós e nos contras. Não que nos impeça de pecar ou de fazer o errado, mas ele te ensina a pensar nos prós e nos contras. Eu até estou tentando subir na mesa, mas aí se eu me machucar não vai ser muito legal, né? Então eu não vou subir nessa mesa.
Nós não matamos não é porque existe uma lei que diz assim, não mate. Nós não roubamos não é porque existe uma lei que fala, não roube. Na verdade, nós não matamos porque é um princípio dentro de nós e também nós não queremos ser presos. Existem contras. Quando dá vontade de matar, você pensa no contra. Fala, se eu matar esse marido agora, né, eu vou preso. Existem contras. Nós não matamos pelos princípios. Nós não pecamos pelos princípios. E é sobre esse princípio da lei que Paulo está falando em Romanos 12, versículo 9. Pois este mandamento, não cometa adultério, não mate, não furte, não cobice, e qualquer outro mandamento que houver, todos se resumem nessa palavra, ame seu próximo como a ti mesmo. Mas sobre esse cumprir a lei que ele está falando. Ele não está falando que a lei parou de existir, não. Ele está falando assim, nós não fazemos porque não amamos. Por que não matamos? Nós não matamos porque nós amamos a vida do próximo. E nós nos colocamos no lugar dele. Por que nós não cobiçamos? Porque nós olhamos as coisas e falamos assim, eu quero que o meu próximo tenha o que é dele, eu quero ter o que é meu. Quando alguém chega e te apresenta algo que ganhou, conquistou, fez, a nossa reação tem que ser assim, glória a Deus, que Deus abençoe você e que cada vez você tenha mais. Por isso nós não cobiçamos. Nós não furtamos, porque eu quero tudo que é meu, não quero nada que não é meu. Eu só quero o que é meu. Não é assim? Eu só quero o que é meu. O que é seu, você pode ficar para você. Deus te abençoe, que você multiplique. Por isso nós não furtamos. O amor é o que nos embasa. Porque nós pensamos assim, eu quero para o próximo o que eu queria para mim. É isso que nos embasa. Eu quero para o próximo o que eu queria para mim. Porque nós cuidamos dos outros. Porque você, às vezes, vai ajudar alguém no meio da noite. Porque nós saímos da nossa casa para ajudar alguém. Não é porque a gente quer parecer legal. Não é porque a gente quer ser legal. E alguém fala assim, nossa, o pastor Felipe é gente boa. Nossa, o Damião é gente boa, cara. Só lá da casa dele veio aqui me ajudar. Não é sobre isso. Nós fazemos isso porque nós queremos para o próximo o que queremos para nós. Porque no momento que precisamos de ajuda, nós clamamos ao Senhor e falamos assim, Senhor, envia alguém para me ajudar. E no momento em que nós podemos ajudar, nós clamamos ao Senhor e falamos assim, Jesus, me usa para ajudar alguém. Porque isso se chama amor. Quem está comigo? E eu queria deixar aqui nessa manhã 5 ingredientes para um amor verdadeiro. Para a gente orar junto. 5 ingredientes para um amor verdadeiro. Como uma receita de bolo. Se você puder anotar, anote, porque é uma receita de bolo. 5 ingredientes para o amor verdadeiro, para o verdadeiro ágape. Romanos 12, versículo 9. Se puder deixar aberto na tela. Romanos 12, versículo 9, a primeira parte diz assim, o amor seja sem hipocrisia. Então o primeiro ingrediente que eu quero deixar para você é sinceridade. Olha para o teu irmão e fala assim, sinceridade. Não, mas fala mais forte, fala sinceridade. A palavra hipocrisia vem do grego anapócritos, que significa, sinceridade é anapócrito, que significa sem hipocrisia. Hipócrites era a palavra usada para se referir ao ator. O ator de teatro, igual a gente vai no teatro hoje, que a gente chama de ator, na Grécia se chamava Hipócrates, porque ele interpretava algo que ele não era. E daí vem a palavra hipócrita. Por isso nós falamos que a pessoa que vive algo que não é real, ela é hipócrita, porque ela está interpretando algo que ela não é. Então seja sem hipocrisia. Primeira coisa para se amar verdadeiramente, seu cônjuge, o seu próximo, seja sincero. Para de fingir outras coisas. Primeiro ingrediente para um amor verdadeiro é não finja. Você pode olhar para o teu irmão com muita autoridade nessa manhã e falar assim, não finja. Seja de verdade. Não tem outra intenção nas tuas palavras. Um dos maiores desafios que nós enfrentamos quando alguém começa a caminhar conosco, ou dos que já passaram, já caminharam, ou dos que caminham hoje,
Um dos maiores desafios que a gente enfrenta é falar para a pessoa assim: não existe segundas intenções nas nossas palavras. O que a gente fala é o que é. Não interprete mal. Porque quando eu comecei a caminhar com o pastor Edson, ele falava uma coisa e às vezes eu não fazia o que ele falava, fazia diferente, arrumava um problema. E aí, quando sentava para conversar, para alinhar aquele problema que aconteceu, aí eu falava assim: pastor, mas é porque o senhor quis dizer isso? Aí ele: não, eu não quis dizer. Eu quis dizer o que eu te falei. Para de criar interpretações. Seja sincero, que a nossa palavra, essa cadeira é azul, ela é azul. Pega essa cadeira e tira daqui, bota ali, que seja isso, que não tenha má interpretações no meio do caminho. É um dos maiores desafios que tem, porque a gente começa a caminhar junto, e aí as pessoas sempre batem nesse mesmo ponto. Não, mas você quis dizer isso? Não, não quis, se eu quisesse eu tinha falado. Não é verdade? Amém, igreja? Amém, igreja? Então, que o seu amor seja sincero. Primeiro ingrediente para um amor verdadeiro: seja sincero. Pastor, eu não estou gostando. Fala: olha, eu não estou gostando. Seja sincero. Não esconda sentimentos, porque esconder sentimentos adoece. Tem problema dentro da sua casa, no seu casamento? Não esconda sentimentos. Chama o cônjuge, chama lá o marido, chama a esposa. Fala assim: olha, está acontecendo isso e eu não estou gostando. Porque quando a gente não é sincero, a gente esconde para baixo do tapete. E um dia você precisa tirar o tapete para limpar. E aí você descobre muita sujeira ali embaixo. Então seja sincero. Resolva as coisas de uma vez. A gente está fazendo a obra aqui, né? Todo mundo já percebeu, a gente está fazendo a obra. É perceptível. A gente está fazendo a obra aqui. E obra faz sujeira, não é verdade? Obra faz sujeira, muita sujeira. E aí, enquanto a gente vai cortando e sujando, a gente vai cortando placa, cai pó e vem a Sirlene com o aspirador e limpando. E a gente faz sujeira e ela vai lá e limpa. Ela vai lá e limpa. Aí ontem a gente foi limpar a igreja. Para montar aqui, a gente foi limpar, para botar as cadeiras. Rapidinho. Rapidinho. Passamos uma vassoura, aspiramos o cantinho da parede só para tirar o finalzinho. Karine veio com um negócio molhado, depois passou um cheirinho, rapaz, rapidinho o chão estava limpo. Então, quanto mais você para de esconder as sujeiras, quanto mais você vai limpando de pouquinho em pouquinho, mais limpo nós estamos. Então, quer amar sinceramente, quer consertar as coisas, seja sincero. Chama para conversar. Abre o coração. Não tenha segundas intenções na palavra, vai só uma intenção. Amém? O segundo ingrediente que eu quero deixar para você, versículo 12. Romanos 12, versículo 12. Alegrem-se na esperança. Sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. O segundo ingrediente de um amor sincero é paciência. Olha para o teu irmão e fala assim: paciência. Esse é difícil. Esse é difícil. Paciência. Nem sempre tudo vai estar bem. Quem já percebeu isso na vida? Que nem sempre tudo vai estar bem. Coisa boa seria que sempre tudo estivesse bem. Que a gente não tivesse uns arranhões, que a gente não tivesse uns problemas, que todo mundo fizesse tudo a todas as nossas vontades. Nem sempre as pessoas vão fazer tudo do teu jeito. E eu sofro com isso. Porque eu sou metódico, eu tenho um jeito de fazer. Nem sempre as pessoas vão fazer do seu jeito. Fala sério. Para quem é mais metódico, que a gente tem o jeitinho de fazer, você tem o começo, meio, fim de tudo preparado na tua mente. E aí você vai e fala assim: faz isso aqui, por favor. E aí você está só olhando de longe, começa a dar uns comichão, começa a dar um negócio dentro assim, tu fala: meu Deus, está fazendo errado. O final vai dar a mesma coisa. No final vai ficar igual. Só que a gente quer que as pessoas façam da forma que a gente quer. E nem sempre as pessoas, eu ouso dizer que quase nunca as pessoas farão da forma que nós queremos. Então, paciência. Paciência. Provérbios 27:17 vai dizer que o ferro afia o ferro. E uma pessoa afia outra pessoa. Assim como o ferro afia o ferro, uma pessoa afia outra pessoa. Isso se chama atrito.
nós teremos atrito. Você pode olhar para o teu irmão e falar assim: nós teremos atrito. Nós teremos atrito. Nós teremos atrito. A gente aqui trabalhando, aqui botando placa para cima, e a Sirlene brigando com a gente, falando assim: hoje vocês estão demais, eu e meu pai. Hoje vocês estão demais, hein? Vocês estão demais, vocês dois, porque toda hora é um choque. Hoje vocês estão demais. Aí meu pai falou: isso aqui é para deixar o trabalho agitado. É para o trabalho ficar animado. E é assim mesmo. Nós teremos atrito. Mas nós precisamos ter paciência. Por favor, tenha paciência comigo. Deveria falar para você falar para o teu irmão: por favor, tenha paciência comigo, né? Fala aí. Por favor, tenha paciência comigo. Tem paciência comigo? Quem falava assim? Chaves. Ninguém tem paciência comigo. Terceiro ingrediente que eu quero deixar para você. Romanos 12, versículo 15, diz assim: alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram. Terceiro ingrediente: empatia. Empatia é o sentimento de se colocar no lugar do próximo. Isso é empatia. Empatia é você olhar a situação do seu irmão, se colocar no lugar dele e sentir aquilo que ele sente. Isso é empatia. Pastora Tânia veio aqui mês passado, mês retrasado, não vai vir dessa vez com o pastor Edson. Pastora Tânia me ensinou sobre empatia. A minha mãe me ensinou isso tudo, tá, gente? Minha mãe e meu pai me ensinaram tudo, mas a América me tirou isso tudo. Aí depois de uns anos eu tive que aprender tudo de novo. Eles ensinaram. Aí a pastora Tânia me ensinou sobre empatia. Porque a pessoa me respondia atravessado e eu atravessava a pessoa. Eu não respondia ela atravessado. A pessoa me respondia atravessado e eu já corte Tramontina. Aí a pastora Tânia virava para mim e falava assim: Felipe, você tem que... vai devagar. Pensa assim, ó, às vezes o outro não comeu ainda, está mal-humorado. Você já ficou com fome? Com fome a gente é mal-humorado. É mesmo, né, pastor? Às vezes ele não comeu ainda. E aí, às vezes a gente estava indo num lugar, a pessoa respondia atravessada, ela falava: ó, às vezes ele não comeu ainda. E a gente ria daquilo. E aí você pensa assim, às vezes é o dia ruim da pessoa. Você não sabe o que o outro está vivendo. Quantas vezes você já saiu de casa mal? Quantas vezes você já levantou de manhã com dívida para pagar, um desafio enorme naquele dia, o casamento já deu um atrito logo pela manhã, né? As crianças já te irritaram, aí você saiu de casa já pegando fogo. Lá no projeto, fui no encontro com Deus, voltei do encontro avivado, pegava o ônibus 5 da manhã para ir lá para o Caju. Rapaz, mas fui animado, voltando de um negócio, né, avivado. Subi no ônibus, era um motorista diferente. Virei para o motorista e falei assim: Deus te abençoe, bom dia. Ele falou: só se for para você. Bom dia só se for para você. E caramba, tá bom. Você não sabe o que o outro vive, se coloque no lugar das pessoas, tenha empatia. Isso se chama evangelho. Jesus se colocou no teu lugar e você nem pensava em existir. Jesus se colocou no seu lugar, isso se chama empatia. Amém? Empatia é a qualidade de você se colocar no lugar do próximo. Não seja insensível. Celebre vitórias. Chore derrotas. Anime quando as coisas não vão bem. Amém? Estou pregando no lugar certo? Existe um provérbio, uma frase. Diz que é um provérbio russo, eu não sei o nome do autor. A alegria dividida, ela é dobrada. Mas a tristeza dividida é reduzida pela metade. Então, tenha empatia pelo teu próximo. Isso se chama igreja, evangelho. Busca saber, fala: e como é que tá? Poxa, não vai bem. Eu não estou bem. Então senta aqui, meu amigo, conta para mim o que está acontecendo. Deixa eu te ajudar, como eu posso aliviar o teu fardo? Como eu posso dividir essa tristeza pela metade? Amém? Quarto ingrediente, versículo 16, Romanos 12, versículo 16, a primeira parte. Tenham o mesmo modo de pensar uns para com os outros. O quarto ingrediente é unidade. Eu já falei aqui 4 ingredientes: sinceridade, paciência, empatia, unidade. Unidade é tudo. Tem o mesmo objetivo.
Para de puxar a corda um contra o outro. Começa a puxar junto para você ver como é que as coisas caminham. Começa a puxar a corda para o mesmo lado. Às vezes, dentro da nossa casa, está um puxando para um lado e um puxando para o outro. A gente está lá, tem sonhos, objetivos, você tem tudo para conquistar. Você quer conquistar algo, mas a mulher está puxando para um lado e o homem está puxando para o outro lado. Não sai do lugar. Puxa para o mesmo lado. Fala assim, qual que é o objetivo que nós temos? Para onde nós vamos? O que a gente tem que empurrar? O que a gente tem que puxar? A gente está treinado nisso, né, pai? Subimos umas placas aqui. Se a gente puxasse para o lado errado. Eu e André fomos subir umas placas essa semana. Eu falei, André, tem um jeito de pegar, meu amigo. Puxa do mesmo lado que eu estou, para o mesmo movimento. Puxa a corda para o mesmo lado. Olha para o teu irmão e fala assim, puxa a corda para o mesmo lado. Às vezes você está querendo falar e já tem tempo para a pessoa do teu lado. Fala agora. Assim, ó, para de puxar a corda contra mim. Puxa para o meu lado. É verdade. A palavra vai dizer que o reino dividido não subsiste. O reino dividido acaba. A casa dividida acaba. A igreja dividida acaba. Puxa a corda para o mesmo lado. Damião estava contando para o meu amigo Marcel, correto? O Damião estava contando ali, 15 dias, né, Damião? 14 dias. A gente começou a mexer aqui na igreja há exatamente 14 dias atrás. Domingo retrasado. A gente chegou aqui, tinha sala, teto, tudo montadinho. Escritório, né? A gente chegou aqui, oramos no domingo, apresentamos a obra. E na segunda-feira a gente começou a puxar todo mundo para o mesmo lado. Começamos a puxar todo mundo para o mesmo lado. Vem um irmão com a marreta do Thor. Um irmão bom de marreta, cara. Damião é bom na marreta. Precisou da demolição, chama o irmão Damião. Dá medo, mas ele é bom no negócio. Vai vendo assim, quando você sair, meia hora que você voltar, já não tem mais parede em pé. Aí a gente rema para o mesmo lado. O barco vai certinho. O barco vai certinho. Quem já andou de caiaque aqui? Tenta um remar para frente e o outro remar para trás para você ver se você sai do lugar. Sai não. Unidade. Unidade nos leva adiante. Amém? Glória a Deus. Eclesiastes 4:9 vai dizer que quando dois trabalham, a recompensa é dobrada. Quando dois trabalham juntos, a recompensa ela é dobrada. Então trabalha com o teu irmão que a recompensa é dobrada. E o quinto ingrediente que eu quero deixar para você, Romanos 12, versículo 16, a parte B diz assim, sábios aos seus próprios olhos. Então o quinto ingrediente que eu quero deixar para você é humildade. Um amor sincero, o amor ágape, o amor de Deus é humilde. O amor de Deus para nós é humilde, porque Ele abriu mão, Ele se fez carne, Ele se entregou. O amor soberbo, ele exige que você se entregue, que você se doe, que você renuncie. Mas o amor de Deus é o amor que não pensa no eu, mas pensa no próximo. O evangelho de Jesus é sobre o outro, não é sobre eu, mas sobre nós. Esse é o evangelho de Jesus. É um amor humilde que prega a humildade. O evangelho de Jesus é um evangelho de renúncia em que Ele renuncia. Porque a palavra vai dizer que Ele abriu mão da glória. Ele se fez carne por nós. Ele se entregou na cruz do Calvário. Ele se fez amaldiçoado por nós. Ele se entregou por nós. Então é um evangelho onde eu me entrego pelo próximo. É onde eu abro mão, eu renuncio pelo próximo. Isso se chama amor de Deus. Amém? Para fechar, eu queria te convidar a já ficar de pé no teu lugar. Como eu disse, é uma pregação simples, curta, mas eu tenho certeza que vai alimentar o teu coração. O evangelho de Jesus é um evangelho que prega sobre o outro. É o amor que nós oferecemos, não o amor que nós exigimos. Já pensou
Se Jesus te tratasse como você trata o próximo, pare e pensa nesse momento. Se Jesus ele nos tratasse exatamente como nós tratamos o próximo, como seria esse tratamento por você? Como seria o tratamento comigo? Porque nós pecamos. Quando nós pecamos contra Jesus, contra a santidade de Deus, nós vamos até Ele e falamos assim: Deus, me perdoa porque eu pequei contra Ti, contra o Teu Espírito Santo, eu pequei contra a Tua santidade, me perdoa, me aceita de volta. E aí Ele pega, te chama para perto, te lava, limpa, dá anel novo, dá sandália nova, dá vestes novas, te coloca do lado e fala assim: esse é o meu filho. É assim que Jesus faz. Agora, quando as pessoas pecam contra nós, quando alguém peca contra nós, a pessoa vem e fala assim: meu amigo, me perdoa, eu pequei contra você, eu errei contra você, poxa, eu não deveria ter feito o que eu fiz, eu falei errado, eu agi errado. A esposa chega e fala: eu errei com você, me perdoa. O esposo chega e fala: eu errei com você, me perdoa. E aí nós viramos para ele e falamos assim: tudo bem, eu te perdoo, agora pega as tuas coisas e vai embora, não caminha do meu lado, porque eu sou obrigado a te amar, mas eu não sou obrigado a andar com você. Esse não é o evangelho que Jesus prega para nós, porque o evangelho que Jesus prega para nós é o seguinte: quando nós nos ajoelhamos, nos arrependemos, Ele não rejeita o coração quebrantado, Ele nos chama para caminhar com Ele. E nós afastamos as pessoas pelo simples orgulho de não caminhar próximo. Então eu não sei para quem eu estou pregando nessa manhã, e eu sei que a pregação agora ganhou uma intensidade, e é o Espírito Santo que está fazendo assim. Talvez você deixou de caminhar com pessoas que já te pediram perdão. Já pediu perdão, já liberou o perdão, mas nós paramos de caminhar com as pessoas pelo simples orgulho de não querer estar próximo. Se Jesus nos tratasse assim, nós estaríamos distante dele nesse momento, porque nós pecamos com ele quase que diariamente, porque nós éramos inimigos e ele nos amou, porque quantas e quantas vezes ele nos perdoou e nos chamou para perto de novo, e nos aceita como somos, nos limpa, nos lava, nos dá vestes novas, nos dá anel novo, sandália nova, te coloca do lado dele e fala assim: esse é o meu filho. Então eu queria nessa manhã orar com você, mas eu queria te levar a pensar sobre isso. O ágape do Senhor é um amor incondicional. O amor que nós devemos ao próximo é a única dívida que a palavra diz que nós temos, porque a palavra vai dizer que tudo foi pago, nós não devemos mais nada, mas a única dívida que ele fala assim: essa dívida você vai levar para sempre, é amar o próximo incondicionalmente, amar o seu irmão, amar o Senhor acima de todas as coisas, amar o próximo. Então eu queria te levar a pensar nessa manhã, quantas vezes nós não manifestamos esse amor verdadeiro? As pessoas fazem igual nós fazemos com Deus, pecam contra nós, te fazem mal, e aí nós vamos lá, ela vem, pede perdão, ela vem, eu não estou falando daqueles que nem perdão pedem, eu estou falando daqueles que vêm e pedem perdão, assumem o erro, pedem perdão, e aí nós falamos assim: tá bom, eu te perdoo, mas não caminha mais comigo. Isso não é amor de Deus. O amor de Deus é aquele que aceita de volta. Graça e paz, família, eu sou o pastor Felipe Almeida, estou passando por aqui para te deixar aquele abraço. Queria te agradecer por você ter assistido esse vídeo, espero que essa palavra tenha tocado o teu coração e venha transformar a sua vida. Olha, você não pode esquecer, se inscreve no canal, curte esse vídeo, manda ele para alguém, porque vai abençoar a vida de alguém, eu tenho certeza. E mais, por aqui em algum lugar na tela está aparecendo um vídeo, clica nele, assiste, entra no canal, olha as outras pregações, porque eu tenho certeza que vai valer a pena, tá bom? Muito obrigado, Deus te abençoe, fica na paz, um abraço.